Amém. Pode sentar aí no seu lugar aí. Os caras nunca colocaram essa música. O dia que eu venho pregar, os caras querem pôr, mano. Tem que pôr no final do culto, quando estiver terminando. Aí nós ficar ouvindo aí, ó. Deixa no pente aí já, no final do culto vocês colocam aí. Ah, não, já passou minha época já. Tô noutra fase já. Bom, gente, vamos lá. Bom, a gente está falando esse mês aí sobre amor, né? A gente teve um acampamento aí, a gente, na verdade, perdeu não pode-se dizer que perdeu, né? Teve um sábado que a gente estava lá, né? Que a gente não conseguiu falar, né? A gente fez aí no primeiro culto. Quem lembra do primeiro culto aqui? Vamos ver se vocês estão bons de memória aqui. Quem foi que pregou no primeiro culto? Cauã. Ele falou sobre qual tipo de amor? É o amor do filos, né? O amor de amizade, né? Quem sabe os tipos de amor aí? Sem ser os mais velhos, os mais novos. Caiu o que os mais novos falam aí. Tem que ser os mais novos. Os mais velhos eu sei que sabe. Quem sabe aí, quais são os tipos de amor? A Lívia eu acho que sabe, hein, Lívia? Ágape. Qual que é o outro aí? Qual foi o que o Calma falou? Amor ao próximo, qual que é? É o filos. E sábado passado a gente falou sobre o Eros, né? Que a gente, na verdade, foi mais um bate-papo aqui, né? Os casais aqui, né? Respondendo algumas perguntas aí. E hoje a gente vai estar falando sobre o amor ágape. E tem o amor storge, que é o amor de família, né? Vamos lá, o amor filos, né? O amor fraternal entre as pessoas, né? Que foi o que o Calma falou, né? Sobre o amor ao próximo, né? O storge é o amor entre os familiares, né? Pessoas próximas também, né? O eros é o romântico, né? De uma relação íntima entre um homem e uma mulher. E o amor ágape, que é o amor de Deus, né? Por nós, né? Que é o amor incondicional, né? Alguém tem alguma pergunta sobre o sábado passado aí ainda? Eu sei que tem um monte de gente que chega no finalzinho do culto, todo mundo quer perguntar, né? Alguém quer perguntar hoje aí? Fica à vontade aí, aproveita. Que hoje ainda dá para me responder alguma coisa antes de começar a pregar sobre o amor eros. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Depois aí vão perguntar. Depois, eu queria perguntar, meu amigo queria saber. Mas se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Coloca aí, depois aí, escreve aí. Se quiser ser anônimo, né? Que às vezes fica com vergonha, né? O Matheus está com o microfone lá, se alguém quiser perguntar, é só levantar a mão aí. Você quer falar, João? Dá pro João ali, ele falou que quer falar. Mas não fique com vergonha não, sabe por quê? Às vezes a gente fica com vergonha de se expor, né? Mas algo que eu aprendi, quando a gente se expõe, em qualquer circunstância, né? Sendo para falar ou sendo para receber a oração, né? A gente recebe aquilo que a gente está buscando. Às vezes, quando a gente vem aqui na frente e receber uma oração, né? Você não volta diferente. Ou às vezes você não volta diferente, fisicamente, mas espiritualmente eu tenho certeza que você volta diferente. Às vezes não é o que a gente sente, né? Às vezes é a nossa atitude diante de Deus, né? Deus só espera a nossa atitude para que Ele possa fazer aquilo que Ele precisa fazer. Bom, vamos lá, vou falar sobre o amor ágape. Como eu falei, o amor ágape é o amor perfeito de Deus, o amor incondicional. Quem sabe o que é amor incondicional? Quem sabe? Eu tenho certeza que alguém sabe aqui, sem tirar os velhos. Eu quero que os novos falem. Os velhos sabem. Os velhos abaixo de 18. O que é amor incondicional? Quem quer falar aí? O amor que não acaba? Boa. Quem mais quer falar aí? O amor que não tem preço. Pode falar, fala aí. Amor qual? Que não quer falar não? Não quer ser amada não? Fala aí. Amor sem condições? Você tá fazendo aí a logística de palavra, né? Incondicional sem condições, né? O que é o amor incondicional? O amor incondicional é o amor de Deus por nós, independe do que você faça. Se você erra, Deus te ama. Se você acerta, Deus te ama do mesmo jeito. Se você ora, Deus te ama. Se você não ora, Deus te ama. Aí tem gente que vai falar, então não vou orar. Peguei você, né? Só que tem um pequeno detalhe, né? O amor de Deus é incondicional, né? Por nós. Independente do que a gente faça, Ele continua amando a gente. Mas agora a gente sentir esse amor dEle, depende de nós, não depende dEle. Por isso que a gente tem que orar, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, por
Por isso que a gente tem que se importar com as pessoas, né? O amor ao próximo, né? Porque o amor de Deus foi incondicional, porque ele se entregou por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós, morreu por mim e morreu por você. E o que Jesus fala na Bíblia? Que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, né? Eu quero ler um versículo que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, que fala assim, ó, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, né, que Cristo deu a vida deles por nós. E nós devemos entregar a nossa vida por quem que está escrito aqui? Acabei de falar, gente. Pelos irmãos. Não era por Deus, teria que ser? Porque ele entregou a vida dele por nós, nós teríamos que entregar a nossa vida para ele, né? Na lógica seria, né? Mas eu fiquei interessante que Deus não falou isso. Falou, olha, eu entreguei minha vida por você, agora você vai ter que entregar a sua vida para mim. Não. Ele falou, olha, eu entreguei a minha vida por você, eu morri por você, mas você vai entregar a sua vida pela pessoa que está do seu lado aí, pelo seu próximo. Por que Jesus falou isso? Pelos irmãos, pelo seu próximo. Eu quero usar um exemplo da Bíblia, que a gente vai entender um pouco sobre o amor ágape de Deus. Pedro. Todo mundo sabe que Pedro negou Jesus, né? Quem que não sabia? Todo mundo sabe, né? Pedro. Vamos ver a história aqui, vamos ver se ele se converteu 3 vezes mesmo. Você vai entender por que Jesus falou para ele 3 vezes a mesma coisa. Que na verdade não era a mesma coisa, que na nossa língua quando traduz parece que ele fala, Pedro, tu me amas e tu me amas, mas são amores diferentes ali, por isso que ele pergunta 3 vezes. Primeira vez, Pedro negou Jesus, né? O galo cantou, né? Na hora que a terceira vez o galo cantou, ele se lembrou da palavra de Jesus, né? Ficou triste e saiu, né? Porque Jesus tinha falado para ele naquela mesma noite. Gente, foi na mesma noite, não foi uma semana, um mês depois, não. Jesus falou com ele no mesmo dia, falou, olha, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Ele falou, imagina, senhor, eu morro contigo, não é nós, ó, parça, mano. Jesus foi preso, estava lá na rodinha lá, né? Um olhou para ele e falou assim, você é um deles. Ele falou, não, você fala igual a ele. Ele falou, não conheço esse homem não, primeira vez. Aí a segunda vez a mesma coisa. Na terceira, quando o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus falou. Isso foi tudo no mesmo dia. E depois, quando Jesus morreu, ressuscitou, né? Ele tinha se desviado, vamos se dizer assim, desviado não que ele caiu no mundo, né? Ele se desviou do propósito que Deus tinha para ele. Porque ele voltou a fazer o que ele fazia antes, foi pescar, né? Jesus vai e tem que ir atrás dele. Jesus vai lá, está lá, põe um peixinho na brasa lá, ele foi pescar, quando ele volta, ele viu Jesus na praia, aí foi lá conversar com Jesus. Primeira vez quando Jesus pergunta assim para ele, Pedro, tu me amas? Ele falou, claro, Senhor, todo alegre, né? Claro que eu te amo. Quem ama Jesus aqui? Todo mundo ama Jesus, né? Vamos ver se vocês amam mesmo. Ó, tá gravando, hein, gente? E lá no céu tá batendo as fotos aí, todo mundo que levantou a mão aí. Primeira vez que Jesus pergunta, né? Ele está falando do amor ágape. Fala, Pedro, você me ama? O que é o amor ágape? É o amor incondicional. Independente do que aconteça, você vai amar. Independente do que a pessoa faça. Você vai continuar amando. Pedro, claro que eu te amo. Aí o que Jesus fala para ele? Apacenta minhas ovelhas. Aí a segunda vez Jesus faz a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? E ele dá a mesma resposta. Sim, Senhor, eu te amo. Quer dizer, já mudou um pouquinho, né, a resposta. Na primeira ele estava mais entusiasmado, né? Estava alegre. Claro, nossa, ó. Tá aqui, ó. Na segunda ele falou, claro que eu te amo, Senhor. Você sabe disso, você sabe que eu te amo. E ele responde a mesma coisa. Apacenta minhas ovelhas. Essas 2 vezes que ele fala de amor, desse tipo de amor, é o amor ágape. Para vocês entenderem por que tem esses nomes, Filos, Eros, Ágapes, Storge, os gregos, né, os filósofos lá, eles colocavam, né, separação, tudo que eles gostavam lá de fazer, eles colocavam um nome nas coisas. Né? E na tradução, quando veio para o português, quando fala de amor na Bíblia, se você não pegar a tradução original, você não vai entender quando fala amor ágape, quando fala amor eros, quando fala amor filho. Você não vai entender. Porque lá no amor, traduz tudo amor. E tudo realmente é amor, mas são tipos de amor diferentes. É por isso que quando Jesus fala as 2 vezes, ele está falando do amor ágape. Ele falou, você me ama? Ele falou, claro que eu te amo, você sabe, Senhor. Interessante que na terceira vez,
Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí falou: Senhor, tu sabe. Ele já muda de novo a resposta dele, né? Por quê? Porque nessa última vez, ele não está falando do amor ágape. Ele está falando do amor filhos, que é o amor de amigo, amor de amizade. E ele traiu Jesus. Ele não foi fiel com a amizade que eles tinham. Por isso que ele se entristeceu, né? A Bíblia fala que ele se entristeceu e começou a chorar, né? Falou: Senhor, tu sabes. Porque ele entendeu aonde que Jesus queria falar com ele, né? Que tipo de amor. Porque ele tinha traído Jesus. Ele traiu a amizade dele. Você ama Jesus? Ah, agora ninguém levantou a mão, né? Agora você entendeu o que Pedro foi, como Pedro foi tratado? As duas primeiras vezes Jesus estava falando do amor ágape, mas a terceira vez não. Às vezes a gente coloca diante de Deus no nosso coração, a gente fala: não, Senhor, eu te amo, a gente está lá orando, eu te amo, mas realmente você tem o amor por completo, porque Deus não quer só que a gente tenha um amor ágape por Ele, um amor incondicional, que independente do que aconteça, Ele quer que a gente tenha um amor filhos também. Amor de amigo, daquele que você pode contar com ele. Você não conta com seu amigo, com seu parceiro? Jesus estava tratando com Pedro, né? A falha do caráter dele, né? Onde que ele tinha errado, mostrando para ele que, independente daquilo que ele tinha feito, ele continuava amando ele. E ele fala de novo: Senhor, tu sabes. Mas aí Jesus responde, né? Então apacenta minhas ovelhas, né? Quando a gente olha para nós, para as nossas amizades, né? A gente começa a entender e saber como que a gente trata as pessoas, que tipo de amor que a gente tem. Tem pessoa que você gosta de estar perto, não tem? Tem pessoa que você só cumprimenta e passa reto, né? Tem pessoa que você frequenta a casa dela, né? Mas tem pessoas que você só fala por mensagem. A gente consegue definir como a gente ama as pessoas do jeito que a gente age com elas. Pedro estava sendo tratado por Jesus aqui porque Jesus sabia o propósito que ele tinha na vida dele, e ele sabia que se ele não fosse curado naquele momento, ele não ia conseguir alcançar. Tanto é que depois desse encontro com Jesus, que ele entendeu aquilo que Jesus queria dele, né, que ele queria que Jesus queria curar ele. Jesus não queria envergonhar ele. Jesus queria mostrar para ele onde que ele tinha errado e que mesmo assim ele continuava amando ele. Depois que ele fala: apacenta minhas ovelhas, né? Eu não marquei o versículo, mas na Bíblia fala assim, Jesus fala, né, nos mandamentos, ele diz: amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aí a gente começa a ler isso, né, a gente fala: eu amo todo o meu coração, de toda a minha alma. Aí de repente chega nas forças, as forças já vai acabando já, né? Só que tem outro versículo que Jesus fala, isso aqui foi o primeiro. Aí depois, quando Jesus veio, né, que ele começou a ensinar, ele fala: um novo mandamento eu vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ele não fala que a gente tem que amar somente a Deus de todo o coração. Tem que amar a Deus de todo o coração e amar uns aos outros como Ele amou a gente, né? Que Ele está falando ali do amor ágape, o amor incondicional. Independente do que a pessoa faz para você, você tem que amar ela. Independente do que ela faz. Se ela age legal com você, você tem que amar. Se ela age mais ou menos, você tem que amar. Se ela te decepciona, você tem que continuar amando. Independente do que aconteça. Ô Cíntia, Matheus, deu certo lá o vídeo? Cíntia, solta um vídeo, tem um vídeo bem curtinho, eu queria mostrar para vocês, né, uma explicação sobre o amor aí. Amar o meu inimigo, não para gostar dele. Mas amar é gostar, não necessariamente. Vou provar que amar e gostar não é a mesma coisa. Quando meu pai estava com câncer em Belo Horizonte, que eu ia vê-lo, um dia eu saí do hospital antes dele morrer. Comenta um pouco. Quando eu saí, tinha uma menina desgramando de chorar, desfaleceu assim, e todo mundo no hospital olhando assim, e ninguém fez nada. Eu olhei aquela menina ali, na hora, a avó dela morreu, ela soube agora, mas ninguém fez nada, não tinha ninguém ali. O instinto, não pastoral, o instinto cristão, aquele instinto me levou a parar, ir lá na menina e usei todo o recurso de psicologia que eu podia. Eu a estabilizei ali, acalmei, entreguei pra irmã, fiz uma oração com ela e fui embora. Põe de novo aí do começo aí. Para atender aquela menina ali. Aí entende melhor aí. O amor de irmão. Vou colocar de novo aí para vocês entenderem bem o que ele está falando. Ele está falando exatamente sobre o amor ao próximo. Pediu para eu amar o meu inimigo, não para gostar dele. Mas amar é gostar, não necessariamente. Vou provar que amar e gostar não é a mesma coisa. Quando meu pai estava com câncer em Belo Horizonte, que eu ia vê-lo, um dia eu saí do hospital antes dele morrer.
Quando eu saí, tinha uma menina desgramando de chorar, desfaleceu assim, e todo mundo no hospital olhando assim, e ninguém fez nada. Eu olhei aquela menina ali, na hora, a avó dela morreu, ela soube agora, mas ninguém fez nada, não tinha ninguém ali. O instinto, não pastoral, o instinto cristão, aquele instinto me levou a parar, ir lá na menina e usei todo o recurso de psicologia que eu podia. Eu a estabilizei ali, acalmei, entreguei pra irmã, fiz uma oração com ela e fui embora. Por que eu parei para atender aquela menina ali? Foi por amor, um amor de irmão. Eu vi que ela precisava de mim. E a Bíblia mandou eu amar o meu semelhante como a mim mesmo. Agora eu posso falar que eu gosto daquela menina? Eu não sei nem o nome dela. Eu não convivo com ela. E amar significa não desejar o ódio. Não deixar que o inimigo transforme você justamente no que ele é. Bem resumido e fácil de entender, né? Quando a gente entende isso, que amar, independente do que aconteça, da situação, a gente tem que amar, independente do que aconteça. Você viu o exemplo que ele deu simples e fácil? A maioria de nós ali, se fosse na situação dele ali, ia ver a menina e ia fazer que nem os outros. Ia passar reto e ia sair fora. É que nem a Bíblia, quando conta lá a parábola lá do assaltante lá que espancou lá o rapaz, passou o sacerdote, passou o levita, todo mundo passou de largo. Todo mundo fala, não, eu tenho meus afazeres, né? Ou o próximo que vier aí cuida, né? Às vezes a gente tem esse olhar, né? Mas ele não, ele teve uma postura, não como pastor. É interessante que ele falou que ele é pastor, ele teve uma postura por amor, né? Por ver a necessidade da pessoa ali do lado, né? E ele fez o que ele poderia fazer. Ele fez lá, foi lá, confortou ela, né? Acalmou ela, depois foi embora. Se fosse você nessa situação, o que você faria? Como você reagiria? Qual que seria a sua atitude? Aí, a gente analisando essas coisas, dá para ver o quanto de amor de Deus a gente tem em nós. Porque a gente só consegue amar desse jeito se o amor de Deus estiver em nós. Que é esse amor ágape, esse amor incondicional, que independe da circunstância. Independe se eu estou bem, se eu não estou. Independe se eu estou com dinheiro, se eu não estou. Independe se eu estou feliz ou se eu não estou. A gente tem que amar. Pô, mas é fácil amar quando a gente está alegre, né? E quando você está triste? Imagina se Deus fosse amar a gente só quando a gente acertasse. Aí lascou, né? Deus falasse, hoje você acertou. Não, hoje você errou. Xzinho aqui. Não, esse aqui acertou, xzinho nesse. Imagina se fosse assim? Não. Isso que é o amor incondicional, que independe do que você faça. Você sabia que se você orar mais, Deus não vai te amar mais? Sabe por que você ora? Quem sabe por que a gente ora? Sem você falar com Deus. Porque é uma das formas, né? A gente falar com Deus. Por que a gente ora? Para quê? Não entendi. Fala de novo. Ganhar sabedoria? Não deixa de ser, né? Em partes. Tem mais intimidade. Gente, pode abrir a boca aí, com vergonha não. Aí é nessas horas que a gente sabe quem está lendo a Bíblia. A gente ora justamente para a gente ter mais proximidade com Deus. Porque como que a gente vai ser cheio do amor de Deus? Você acha que você é cheio do amor de Deus só quando tem um acampamento? Não, a gente é cheio do amor dele quando a gente está próximo dele. Quem estava aqui? Tinha uns adolescentes aqui na quinta, né? Quem estava aqui na quinta, no culto de casais? Vocês viram a encenação que o pastor fez aqui? Vocês não viram? Pô, você devia estar aqui para ver, né? O homem e a mulher, né? Quando casa, né? Deus está lá na união. Ele deu um exemplo simples e prático, né? Mas aquele exemplo ali não é só no casamento. Está lá Deus, está o homem e a mulher. No altar lá, quando o homem e a mulher casou, Deus estava ali, estava juntos. E o que acontece quando tem as tretas, né, as dificuldades no casamento? Quando um dos dois vai se afastando de Deus, né, se afastando da vontade de Deus, o outro está lá firme, o outro está pertinho de Deus. Ele consegue orar, ele consegue segurar, né? O outro que está longe, quem que sofre? É o que está lá perto, não é o que está longe. Quem sofre é sempre o que está perto, não é o que está longe. Porque o que está longe está levando a vida dele. Agora, aquele que está perto, falando em relação a casal, é o que está sustentando em oração, que está lá permanecendo firme na vontade de Deus. Então, quando a gente entende que a gente ora, não é para que Deus goste mais da gente, não é para que Deus faça aquilo que a gente está querendo, a gente ora para a gente estar mais próximo dele, para a gente ter sensibilidade de ouvir a voz dele. Porque por muito tempo eu achava que eu tinha que orar porque para Deus gostar mais de mim, para Deus me aceitar. Não. Na verdade, a gente ora para a gente se aproximar dele, para a gente estar mais perto dele, para a gente ouvir a voz dele, para que ele possa falar, conduzir a gente entender aquilo que ele quer de nós. A gente ora para isso. Sabe por que a gente jejua? É a mesma coisa, não é para que, Deus, tá vendo, estou aqui passando fome, viu? Você está vendo, Deus, estou me esforçando. Não,
Você jejua para estar sensível a ouvir a voz de Deus. Porque quando você mata a sua carne, mata a sua vontade, mata o seu desejo, Deus fala assim, olha, aquele ali está se esforçando. Quando Deus dá uma palavrinha, você, opa. Agora, quando você está na correria do dia a dia, escola, trabalho, lava louça, né? Quem lava, né? Ó, eu achei uma ali que lava louça. Quando tem a manifestação assim, a gente já sabe quem lava a louça já. Você às vezes está na rotina do dia a dia, a gente não percebe quando Deus fala com a gente, mas jejua para você ver. Que qualquer coisinha você fala, opa, Deus está falando comigo. Qualquer sinal, porque a gente acha que Deus só fala com a gente quando a gente está orando, a gente só acha que Deus fala com a gente quando a gente está ouvindo uma pregação, quando a gente está ouvindo um louvor. Mano, Deus fala com a gente o tempo inteiro. A gente tem que estar sensível para ouvir aquilo que Ele está falando. O tempo inteiro Deus está falando. E a gente só consegue amar as pessoas, nosso próximo, quando a gente está cheio do amor dEle. Porque se a gente não estiver cheio do amor dEle, como que a gente vai conseguir amar? Porque a Bíblia fala que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e depois Jesus fala, olha, vocês têm que amar o seu próximo como a ti mesmo, mas vocês têm que amar como eu amei a igreja. Mano, aí é pesado, hein? É difícil. Já é difícil a gente amar o próximo como a nós mesmos, porque às vezes a gente nem nós mesmo conseguimos nos amar como nós deveríamos, a gente não consegue. Por isso que a gente não consegue amar quem está do nosso lado, porque a gente não se ama, a gente não se valoriza. A gente se preocupa muito mais com o que os outros pensam, com o que os outros falam, o que eles vão achar da gente, do que o que Deus pensa, o que Deus acha de cada um de nós. Porque Deus criou cada um de nós, gente, individual. Não tem como você, queria ser parecido com fulano. Mano, você pode até tentar. É interessante, esse dia eu estava vendo, né? Um cara que gastou não sei quantos mil para ficar igualzinho o Ken. Sabe o Ken da Barbie? Mano, o cara ficou igualzinho. Mas pensa numa grana que o cara gastou. Se eu tivesse só um terço do que ele gastou lá, eu estava de boa, tranquilo. Mas por quê? A necessidade de mostrar algo para as pessoas, né? Falando, não, eu quero ser. Mano, imagina se nós tivéssemos esse desejo, essa vontade de ser parecido com Deus. Gastar tudo que você tem, se esforçar ao máximo, tudo que você puder fazer para Deus para se parecer com Ele. Por que a gente não tem essa vontade? Porque isso não vai ser visto nos olhos das pessoas. Mas Ele que a gente tem que agradar, né? Ele vai estar vendo, dependendo do que a gente faça ou deixe de fazer. Né? Então, a nossa mentalidade de amor, a gente tem às vezes a mentalidade do mundo ainda. E a gente, quando vem para a igreja, ou aqueles mesmos que cresceram dentro da igreja, às vezes nasceu dentro da igreja, vive rodeado de pessoas, mas não conhece o amor de Deus. Porque só tem o amor de Deus quem consegue dar o amor dele para as pessoas. Né? Se preocupar com as pessoas que estão do seu lado. Né? Se preocupar de verdade, não é só se perguntar, você está bem? Tá bom. Às vezes a pessoa não está bem, só que ela não quer falar ali, às vezes ela não quer abrir, né? E quando você está sensível, cheio do amor de Deus, você percebe que a pessoa ela não está bem. Às vezes ela não quer falar, né? O que você vai fazer? Está bem, tá bom. Depois pega ela de canto, vem cá, eu sei que você não está bem. Eu estou vendo, porque Deus está mostrando. Esse é que o amor ágape, esse que é o verdadeiro amor incondicional, que independe do que aconteça, né, você vai amar a pessoa, né? Porque se a gente amar só quem faz o bem para a gente, mano, é fácil, é de boa, tranquilo. Quem que ama a Deus de verdade aí? Levanta a mão. Eu amo Deus de verdade. Quem precisa amar mais a Deus? Todos nós precisamos amar mais a Deus, né? E o que a gente tem que fazer para isso, né? Ser cheio do amor dele, né? A gente tem meia hora ainda. Eu quero orar com vocês. Antes da gente encerrar o culto, quero ter um tempo de oração aí. Eu queria chamar todo mundo aí na frente. Pode levantar do seu lugar, vem aqui para frente. Olha, a Aline quer ser cheia do amor, é a primeira que está na frente. É isso mesmo, tem que ser ousado mesmo. O pastor sempre falava, né? É interessante, mas ele fala assim, mas depois eu fiquei pensando, né? Falou assim, quando a gente senta na frente, a gente recebe a unção primeiro. Mas se você parar para pensar, é lógico, faz sentido, né? Que você está primeiro, você está na frente, né? Deus só para quem está na frente e recebe primeiro. Eu quero que você feche seus olhos aí. Ou até mesmo você que está aí no seu lugar, que você não quis vir na frente aqui. Eu falei bastante coisa aí, eu sei que muitas coisas você nem guardou no seu coração, mas uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje com certeza e convicção no seu coração, né? Que Deus ama você do jeito que você é.
Deus não vai te amar mais se você orar mais. Deus não vai te amar mais se você ler mais a Bíblia, que a gente tem que fazer isso. Quando a gente entende que a gente faz essas coisas porque a gente quer se aproximar dele, a gente quer agradar ele, né? Quando a gente ama, a gente quer agradar a pessoa que a gente ama. Quando a gente ama alguém, né, a gente se esforça, né, para fazer o melhor para aquela pessoa, né? A gente dá o nosso melhor para ela, né? Porque Deus, ele deu o melhor dele. Ele deu o único filho que ele tinha, que era Jesus. Ele morreu por mim e morreu por você. E eu sei que tem pessoas aqui que nunca sentiram realmente o amor de Deus de verdade. E não é porque não quis, é porque nunca realmente entendeu o que é o amor de Deus. Quando a gente entende que independente da sua vida, independente se você peca, se você erra durante a semana, durante o dia, o amor dele continua o mesmo por você. Ele não te ama mais e nem menos, ele continua te amando do mesmo jeito. E o que ele espera de você hoje é que realmente você entenda que o amor dele depende mais de você sentir mais de você do que depende dele. Para você sentir, esse amor depende de você. Não é só quando a gente vem aqui na frente e recebe uma oração, recebe um toque de alguém, né? Recebe uma palavra profética de alguém, né? Que a gente sabe que Deus está falando com a gente, que a gente está recebendo o amor de Deus. Quando você entra naquela porta, quando você é recepcionado por uma pessoa com um oi ali, né? Deus está derramando o amor dele ali. Deus derrama o amor dele quando está no louvor, na adoração, né? Quando o toque, né, de cada tom ali é ministrado para ele está derramando o amor dele. Ele está derramando o amor dele através dessa pessoa que está aí do seu lado. É porque às vezes a gente fica querendo tanto receber de Deus e falar: Deus, me dá do teu amor, me dá da tua presença. Se essa pessoa está do seu lado, ela está cheia da presença de Deus, Deus está derramando o amor dele através da vida dela. Então a gente tem que tirar alguns paradigmas da nossa cabeça, algumas coisas que a gente vai criando do nosso relacionamento com Deus, que tem impedido a gente de ter realmente essa intimidade com Ele, né? De ser cheio desse amor, né? Esse amor incondicional, que independe do que a gente faça. Depende do que a gente faça. Deus não vai te amar mais e não vai te amar menos. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Feche seus olhos aí. Enquanto o louvor toca aqui, se você sentir de se ajoelhar, de sentar, fica à vontade aí. Você sabe que aqui a gente não tem regra. Cada um fica da maneira que se sentir melhor, mais à vontade aí. Se quiser sentar na sua cadeira também, não tem problema. Mas eu quero que você ore. Mas ore com sinceridade no seu coração. Sem se preocupar com a pessoa que está do seu lado, sem se preocupar com a música que está tocando. Se você quer receber uma oração de alguém também, é só levantar a mão que alguém de nós aqui vai, ora por você. Mas eu quero que você saia daqui nessa tarde com a certeza e uma convicção, né? Que você vai sair daqui cheio do amor dele. Mas do amor de uma maneira que você nunca experimentou. Que não é sentir um arrepio, que não é sentir algo diferente quando alguém ora por nós ou quando a gente está orando para ele. Mas realmente receber o toque do Espírito Santo. Porque esse amor é só ele que pode derramar. Não é música, não é pessoas, não é as coisas que a gente pode conseguir, as coisas que a gente pode obter. Não é o seu pai, não é a sua mãe que pode dar esse amor. Somente Deus pode derramar esse amor no seu coração. Esse amor incondicional. Então feche seus olhos aí. Ore. Fala assim: Deus, eu quero sentir realmente esse amor, né? Esse amor pelo próximo, né? Esse amor que dependente do que a pessoa faça, né? Eu vou fazer aquilo que o Senhor me ensinou. Que o Senhor demonstrou na tua palavra, né? Quando Jesus foi traído, ele continuou amando. Quando Judas traiu Jesus, né? Ele amou Judas do mesmo jeito. Quando Pedro traiu Jesus, ele continuou amando Pedro do mesmo jeito. Não só continuou amando, como ele curou o coração dele. E depois que ele foi curado, ele entendeu qual era o propósito dele. Ele entendeu o que Deus estava esperando dele. Não se preocupe com as pessoas, o que elas esperam de você. Se preocupe com o que Deus espera de você. Porque você nunca vai conseguir suprir as necessidades que as pessoas estão olhando para você e esperam de você. Por mais que você se esforce, por mais que você deseje, você nunca vai conseguir suprir, porque sempre vai ter uma coisa nova. Ela sempre vai te pedir mais. E Deus vai sempre te pedir mais para estar mais perto dele, mais próximo dele. Deus só vai te pedir isso.
o que Deus te pede para que você entregue para Ele, é porque Ele sabe que aquilo está te impedindo de você sentir a presença dEle. Seja um relacionamento, seja uma amizade, seja uma conversa, né? Seja uma conta no Facebook ou no Instagram, independente do que seja, aquilo que você é preso, que você sabe o que é, aquilo que Deus tem te pedido, que você tem insistido em continuar segurando, Deus está te pedindo, me entrega hoje, porque eu quero te encher do meu amor, só que isso está te impedindo de sentir a presença de Deus. Pai, eu oro por cada jovem, cada adolescente aqui, Pai, nessa tarde. Eu sei que a Tua presença é real aqui neste lugar, Pai, independente das músicas que toquem, Pai, independente do ritmo, independente de qualquer coisa que nós possamos fazer aqui nessa tarde, Pai. O Senhor já encheu esse lugar com a Tua presença, Pai. E, Pai, eu te peço que nós possamos sair daqui, Pai, cheio do Teu amor, o amor incondicional, Pai, para que nós possamos amar o nosso próximo como nós precisamos, ó Pai. Nós sabemos que não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer de nós. Sopra Teu Espírito Santo, Pai. Derrama nos nossos corações, Pai, esse amor de uma maneira que nós nunca experimentamos, Pai. Porque eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Isso não depende de mim, isso não depende do louvor, isso depende de cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. Tem sido tanto amor pra mim. Se alguém quiser receber a oração, levanta a mão, hein? Pode levantar a mão que alguém vai orar por você. Ou você ore aí no seu lugar e fale com Deus, hein? Está tão acostumado a vir na frente receber uma oração, né? Com alguém vir colocar a mão sobre a gente, né? Impor as mãos, né? E eu me lembro de uma experiência que eu tive uma vez num culto. Porque a nossa igreja tem essa doutrina, né, de imposição de mãos, isso é bíblico também, está na Bíblia. Só que num dia eu estava num culto, já faz alguns anos já, né? E toda vez que eu vinha na frente, recebia uma oração, né, saía, nossa, sentia aquela presença de Deus, né, algo diferente, né, fisicamente, né, espiritualmente também, né? Só que teve um dia que o pastor chamou para orar, eu sabia que eu precisava ir lá. Eu ouvi a pregação, entendi o apelo, né? E eu queria ir, só que Deus falou para mim, você não vai. Eu falei, Deus, mas por que eu preciso? Assim, não é só a imposição de mãos que você recebe o poder de Deus, que você ouve Deus, que você sabe que você está recebendo a resposta da sua oração, né? Eu falei, você vai receber aí no seu lugar. Falou, levanta sua mão e ora. Levantei minha mão, comecei a orar. Sabe por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente é condicionado a pensar que Deus, a gente só vai sentir a presença de Deus quando a gente vir na frente e alguém orar. Alguém colocar a mão sobre a gente. Não que isso não vai acontecer, vai. Mas muitas vezes Deus quer tratar no seu individual. Deus quer falar com você. Você que tem que abrir a boca e falar para Ele. Não é alguém vir profetizar. Isso é bom, claro que é. Mas Deus quer que você tenha a sua experiência com Ele. Não só receber a experiência de outras pessoas. Porque é bom você estar ali, receber uma oração, você recebe uma profecia, você é amém. Glória a Deus, é isso, a resposta de oração, né? Estava precisando ouvir aquilo. Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Mas eu sei que Deus, nesse tempo, Ele tem chamado a gente para ter uma busca individual. Você ter sua experiência com Ele. Você fazer a sua busca com Ele. É você e Ele. Lógico que a gente tem a liderança para ajudar, mas não é o seu líder que vai te levar para o céu. É você, sabia que é você? Não é o seu líder. Não adianta falar, não, mas eu tinha. Não, é você. Salvação é individual. É a sua busca, é a sua entrega. É você querer. É você entender o que Deus quer de você. Aí você fala, mas está difícil. Mano, é difícil para todo mundo. Você acha que foi fácil para Jesus morrer na cruz? Mano, está registrado lá. Falou, Senhor, eu não quero. Mas seja feita a sua vontade. Não é fácil. Ser cristão é a coisa mais difícil que tem, mas é a coisa mais prazerosa que existe. Porque quem já viveu no mundo e experimentou da presença de Deus, sabe do que eu estou falando. E quem nunca experimentou o mundo, não quer experimentar. Tem uma frase que a Evelyn escreveu aqui que eu achei bem interessante, né? Ela escreveu agora há pouco, né? Não teste até onde vai a sua santidade. Ela estava escrevendo na hora que começou o culto aqui. E é interessante que eu estava pensando no que falar na semana que vem, né? No mês que vem, no próximo mês, né? Que tema. Lembrando que todos os temas que a gente tem falado foi o que vocês mesmos sugeriram aí no primeiro culto que a gente fez, né? Então a gente está seguindo a listinha lá, né? Tem alguns temas ainda, né? Mas um que a gente não falou esse ano ainda, que foi sobre santidade, né?
E o outro que também tá lá, que vocês colocaram, né, é sobre o Espírito Santo, né, intimidade com o Espírito Santo. Então, para a gente definir o próximo mês, eu queria que vocês... A gente vai fazer uma enquete lá, a gente coloca lá no grupo do Wake. Vocês escolherem qual desses dois temas vocês querem que a gente fale no próximo mês. Aí. Intimidade com o Espírito Santo ou sobre a santidade. Que a gente sempre vai falar sobre santidade, né? Mas eu creio que a gente vai falar de algumas coisas de formas diferentes, como a gente tem feito, né? Não é fazer um culto diferente, é ter uma experiência com Deus diferente.